Olá, espero que estejam bem. Este vídeo foi feito para discutir um pouco a relação nada pacífica entre escola e literatura. Eu quero apontar aqui no início do nosso vídeo alguns problemas que fazem com que essa relação não seja nada pacífica. E em um segundo momento, com toda a ousadia do mundo, eu quero apontar algumas possíveis saídas, né? Não que elas sejam resolutivas, mas alguns possíveis caminhos para se lidar com esses problemas. O primeiro problema que eu quero apontar aqui é com relação ao fato de que, assim como todas as áreas do saber, o professor de língua portuguesa, ele precisa seguir um currículo. E esses currículos, geralmente, eles nos bombardeiam com um conjunto extensivo de informações que nós temos que apresentar aos estudantes. No que diz respeito à literatura brasileira ou à literatura de língua portuguesa mundial, nós temos que passar por vários estilos literários, por vários movimentos escolares e apresentar, dentro de uma historiografia extremamente densa, aos estudantes suas características, seus principais autores, suas principais obras, algumas noções básicas e teóricas de gêneros literários. Então, o que deveria ser uma aula de literatura, né, de leitura compartilhada, de discussão de textos literários, se torna uma aula monológica, expositiva, diria até entediante, marcada por uma sucessão dicotômica de informações que dão conta de tudo isso. E essas informações, por mais organizadas que sejam, elas são extremamente desinteressantes para os nossos alunos. Muitas vezes eles nem as entendem. Então, a minha ideia é que a gente se afaste um pouco também desse modelo prioritariamente conteudístico, né? E que a gente foque um pouco mais no próprio letramento literário, na própria consolidação da leitura autônoma dos nossos estudantes. Mas para isso nós temos que superar, pelo menos um pouco, na medida do possível, esse perfil, né? Esse formato de aula conteudística focada exclusivamente em um currículo que foca, que atravessa vários séculos de literatura. Em alguns momentos, é claro, eu também reconheço que esse momento mais historiográfico é importante para que a gente situe melhor os textos lidos, até porque todo texto possui um contexto que é importante para a sua própria interpretação. Mas a sala de aula, e assim é uma compreensão pessoal, né, uma compreensão minha, a sala de aula é um espaço sagrado no qual a leitura literária é possível. Eu falo isso como professor de escola pública. Muitos dos nossos estudantes não possuem outros locais ou outros momentos possíveis para a leitura literária. Muitos dos nossos estudantes têm a sala de aula como o único momento em que eles podem fazer uma leitura. Então, por que não trazer, por meio da mediação do professor, a leitura para dentro de sala de aula? Por que não nos afastarmos um pouco desse modelo de ensino literário historiográfico para motivar cada vez mais que os nossos estudantes tenham contato com os textos literários, mesmo que apenas em sala de aula por algum momento, né? Então, vencer essa noção conteudística do ensino é uma forma de resolver, é uma forma de lidar com esse problema da literatura dentro da sala de aula, com essa dificuldade, melhor dizendo, de se ensinar verdadeiramente literatura na sala de aula. E uma outra questão, e é que mais teórica ligada a esse problema, apontada pelo próprio Hildo Colson, diz respeito à percepção de que, e aqui eu cito Hildo Colson, de que a linguagem literária, por ser irregular e criativa, não se prestaria ao ensino da língua portuguesa culta, posto que esta requer um uso padronizado. E aqui eu já foco um pouco nessa primeira parte. Ou seja, a qualidade irregular e criativa da literatura, de acordo com essa visão, seria um motivo para não considerá-la no ensino da língua portuguesa culta. E isso é um grande equívoco. Se formos recuperar o conceito de norma culta, né, eu falo um pouco sobre isso no nosso um vídeo aqui do canal, né, intitulado Variação Linguística, Norma Culta e Norma Padrão, mas se formos recuperar um pouco aquela discussão, vocês vão se lembrar que gramáticos como Lindley Sintra, Celso Cunha,
Rocha Lima, Evanildo Bechara vão dizer em seus conceitos sobre o que é a norma culta, que a norma culta é aquela variante pautada, alinhada ao uso da linguagem conforme os grandes escritores do passado. Quer dizer, por unanimidade, os gramáticos vão dizer que a norma culta da língua portuguesa é aquela que recupera o uso linguístico dos grandes escritores, da literatura, portanto. Então, como eu posso dizer que a literatura, sendo criativa e irregular, me impede de ensinar a língua portuguesa culta? Como isso poderia ser verdade? E aí ele amplia ainda mais, dizendo que um dos argumentos é que a língua portuguesa culta seria e requeria um uso padronizado. Isso daqui é uma grande outra mentira, porque na verdade o uso padrão ele não diz respeito à norma da língua portuguesa culta, né? A língua portuguesa culta ela é uma variante a mais, portanto ela não é um uso padronizado. Ela também é um uso criativo, mas é um uso ligado a uma variante de prestígio social, entendida, portanto, por causa disso, né, como uma variante culta. E aí ele finaliza dizendo, uso padronizado tal como se pode encontrar nas páginas dos jornais e das revistas científicas. Não, o que nós encontramos em páginas de jornais e de revistas científicas é o uso da língua portuguesa culta, conforme esses grandes escritores do passado, conforme autores que consolidaram, né, essa linguagem literária canônica, né? E aí essa percepção, além de equivocada do ponto de vista teórico, ela também gera alguns prejuízos, porque nos afastam da própria literatura, sendo a literatura uma matéria imprescindível para que a gente perceba justamente a superficialidade e as fragilidades desses padrões, né? A superficialidade dessas normas padrões que são impostas. Então, o que a gente tem nesse momento é que é no exercício dessas leituras, é no exercício dessa escrita dos textos literários que a arbitrariedade dessa norma padrão é revelada, né? É imposta a todos, né? É nesse contato com o texto literário que nós percebemos essa arbitrariedade que o tempo inteiro é imposta a nós. E aí, com isso, você percebe que a língua que você utiliza é a sua língua. E se vendo como dono dela, você pode utilizá-la livremente, criativamente. Você pode potencializar dessa forma as infinitas possibilidades de expressão linguística. Se vendo como dono dela, a língua se torna sua e se torna a língua de todos também. E aí a pergunta, inclusive é uma pergunta muito cara à própria Magda Soares, que vai falar sobre letramento e sobre escola, sobre literatura na escola. A grande pergunta é, portanto, sendo a literatura uma matéria tão criativa, né, tão ligada ao desejo experimental do inacabamento, como eu posso abordá-la em sala de aula, como eu posso integrá-la ao espaço escolar, sendo o espaço escolar um espaço conhecido pela consolidação de regras, pela consolidação de normas, né, a serem seguidas. Como combinar, né, esses dois fatores? Bom, uma das respostas possíveis é o próprio letramento literário, né? E uma outra resposta possível, que a Magda Soares vai trazer, é que a gente não deve demonizar o processo de escolarização. E aí, para a gente entender melhor o seu raciocínio, eu vou trazer um trecho do livro dela. Não há como evitar que a literatura, ao se tornar saber escolar, se escolarize. E não se pode atribuir, em tese, conotação pejorativa a essa escolarização, inevitável e necessária. Então esse é o primeiro ponto. Nós devemos reconhecer a escolarização como um procedimento legítimo, porque negar a escolarização para Magda Soares significa negar a própria escola. E não é esse o nosso intuito aqui. Nós queremos, na verdade, reconhecer que a escola deve sim ser um espaço de emancipação intelectual e, portanto, a escolarização da literatura deve sim ser alimentada, deve ser praticada. E aí, em outro momento, ele vai também questionar. O que se pode criticar, o que se deve negar, não é a escolarização da literatura, mas a inadequada, a errônea, a imprópria escolarização da literatura, que se traduz em sua deturpação, falsificação, distorção, como resultado de uma pedagogização ou de uma didatização mal compreendida, que, ao transformar o literário em escolar,
desfigura-o, desvirtua-o e falseia-o. Ou seja, não é se devemos ou não escolarizar a literatura. O que nós devemos perguntar é como realizar essa escolarização de forma a não deturpar, a não distorcer, a não falsear o texto literário. Como fazer com que a literatura esteja presente em sala de aula, dentro de sua autenticidade, fazendo com que os nossos estudantes reconheçam a sua matéria inventiva, criativa, reflexiva e crítica. Bom, e aí, para pensarmos, né, em termos práticos sobre esse caminho, a primeiro momento a gente tem que reconhecer então essa relação entre literatura e ensino, né? Entre literatura, essa relação entre literatura e educação. E aí, Regina Zilberman, em um texto intitulado Sim, a literatura educa, vai nos lembrar que desde as tragédias gregas antigas, a literatura já era utilizada, já era publicada por meio dessas tragédias como uma forma de educar moralmente e socialmente certos povos. Ou seja, há muitos anos, há muitos séculos, nós já tínhamos essa leitura, esse valor pragmático nos textos literários. E isso não fica por aí. Nós podemos citar, por exemplo, os textos, a estética barroca, como uma estética que, principalmente alinhada ao barroco espanhol, estava se colocando a serviço de um projeto político, de um projeto religioso, da propagação do evangelho, da evangelização dos povos americanos, por exemplo. Então, essa noção de que a literatura passa a se tornar uma matéria de didatização do ser também, uma matéria que vai didatizar, que vai educar, que vai formar pensamentos, não é uma novidade, né? Podemos também nos lembrar dos romances socialistas, que também se colocavam como instrumentos de propagação de uma ideologia partidária. Podemos pensar até mesmo nos nossos românticos brasileiros, que vão dizer que vão escrever literatura para projetar, né, para avançar com um projeto literário de construção de uma identidade nacional. Então a literatura, ela em muitos momentos de sua existência, adotou um valor pragmático utilitário, adotou uma intenção didática de formatar pensamentos, de construir mentalidades para algum propósito. E é por isso que a relação entre literatura e escola, por mais polêmica que seja, ela não é nova, ela não é inédita. E aí, nesse momento, para discutirmos, então, para começar a discutirmos algumas possibilidades, né, de lidarmos com os problemas do currículo e da sala de aula, nós temos que começar a discutir a questão do letramento literário. O letramento literário é apresentado pelo professor Hildo Colson como uma saída possível. E eu aqui, neste vídeo, quero concordar, né, que eu estou concordando que realmente o letramento literário pode ser uma boa saída para os problemas que nós indicamos até aqui. Antes de discutirmos o que é o letramento literário, vale recuperarmos o que é letramento, né? Letramento, ele não se consiste apenas na aprendizagem da escrita e da leitura, né? Isso seria a alfabetização. O letramento é o momento em que eu consigo, né, aprender essas competências, eu sou dotado da competência leitura e escrita e eu as utilizo nas minhas práticas, nas minhas práticas sociais. Ou seja, o letramento, ele surge, né, ele é alcançado no momento em que eu, dotado da competência leitura e escrita, posso exercer uma função social, posso atuar em sociedade. Ou seja, o letramento, ele conecta, se formos pensar na literatura, o autor, a obra, o leitor e suas respectivas comunidades. O letramento literário, portanto, ele é solidário, ele é coletivo, ele é focado nas relações interpessoais, ele prioriza a comunhão, ele prioriza uma compreensão do todo. E é por isso, por exemplo, que o Hildo Colson defende o letramento literário de forma coletiva, de forma conversada, dialógica. Uma professora do IFB, chamada professora Rosa Amélia Pereira da Silva, vai dizer, né, vai apontar a possibilidade de que a gente defina uma ciranda dialógica literária, né? As cirandas dialógicas, elas são pensadas justamente como uma forma de consolidar essa relação
solidária entre os estudantes para que se efetive o letramento literário. Então, o letramento literário ele pode ser executado com leituras compartilhadas, com trocas de interpretação, de percepções sobre os textos compartilhados pelo professor. Então, esse momento de troca, esse momento de conversa é um momento imprescindível, é um primeiro momento caro para o processo de letramento literário. Então, o letramento ele é importante justamente por causa disso. E aí, se formos pensar que nós estamos vivendo numa sociedade letrada, que tem como, né, uma das manifestações nucleares desse letramento a própria escrita, essa urgência do letramento literário se torna ainda mais gritante, né? Nós, hoje, várias das transações humanas que nós empreendemos na nossa sociedade letrada hoje passam pela escrita. Desde a televisão que nós assistimos, até jogos que nós estamos jogando que tem várias instruções por escrito, aos jornais que nós acompanhamos, aos noticiários, até mesmo a tradições culturais orais que vão para a escrita, como a literatura de cordel. Então a escrita ela se tornou um pendor imprescindível para a nossa atual vida em sociedade. Do WhatsApp às redes sociais, nós precisamos da escrita como uma forma de nos libertarmos das nossas próprias limitações corporais. Pela escrita, nós conseguimos nos comunicar a distâncias temporais e espaciais. Nós conseguimos, portanto, por meio desse poderoso instrumento de comunicação, nos libertarmos das nossas limitações para conversarmos, para interagirmos, para ampliarmos as nossas relações interpessoais. E a literatura é um momento em que essa escrita atinge o seu potencial máximo de libertação, atinge o seu potencial máximo de liberdade. E a gente tenta trazer isso em sala de aula. De quais formas? Pensarmos agora em termos práticos sobre como aplicar esse ensino de literatura e como desenvolver a leitura da literatura em sala de aula, o primeiro ponto que se deve levar em consideração é que apenas ler a literatura, apenas ler o texto literário selecionado pelo professor, é o primeiro ponto de resistência contra o letramento literário. O letramento literário ele não pode, portanto, ser simplificado, ser resumido a uma mera leitura literária. Ele deve ir além disso. Até porque, se formos considerar o que é a própria leitura, né, o que é a prática da leitura, nós não podemos limitar o exercício da leitura à prática de ler textos escritos. A leitura ela envolve algo muito maior que está situado em instâncias para além da leitura do texto escrito. O Rio do Costa, inclusive, vai nos lembrar que os astrólogos leem as estrelas para prever o futuro dos homens. O músico lê as partituras para executar a sonata. A mãe lê no rosto do bebê a dor ou o prazer. O médico lê a doença na descrição dos sintomas do paciente. O agricultor lê o céu para prevenir-se da chuva. O amante lê nos olhos da amada a traição. Quer dizer, a leitura ela diz respeito a uma prática constante da nossa atuação social. Eu leio um professor que entra em sala de aula, eu leio a roupa escolhida por uma moça numa festa, eu leio os gestos executados por alguém ao falar. Então nós estamos nos lendo o tempo inteiro. A leitura não é algo só vinculado à escrita. A leitura é algo instintivo, ela se consiste numa faculdade instintivamente humana. Justamente por isso, nós temos várias áreas do saber que a exploram. Nós temos uma sociologia da leitura, uma psicologia da leitura, uma antropologia da leitura, né? Nós temos uma história da leitura e também temos aquelas áreas que tradicionalmente já estudam, como a pedagogia, a linguística, os estudiosos da literatura, né? E de outras áreas de forma geral. Então a leitura, né, como exercício, ela tem várias possibilidades de ser entendida, né? E essas possibilidades são tão vastas que o Rio Costa vai apontar para 3 grandes grupos teóricos que entendem a leitura. Um primeiro grande grupo que foca mais no texto. É um grupo que é um viés teórico de compreensão da leitura que entende que o texto deve ser extraído, o foco da leitura, por essa percepção, é o próprio texto e o que se pode extrair dele. E aí aqui, nesse processo, né,
o domínio do código acaba sendo centrado mesmo no esforço do leitor. O leitor precisa adentrar aquele texto, precisa construir, né, formas de entender, tanto no nível das palavras quanto no nível dos significados, o que aquele texto me permite inferir, né? Um outro grupo, um segundo grupo de interpretação sobre o que seria a leitura, vai focar não mais no texto, mas agora no leitor. E aí aqui é uma grande diferença, que a compreensão de que, e aqui é uma outra diferença, a compreensão de que a leitura é um exercício focado no texto é uma percepção ascendente, porque ela faz com que a gente faça esse movimento do texto para o leitor. No segundo grupo, a visão é descendente, porque agora é do leitor para o texto. O foco agora é o próprio leitor e as estratégias que ele escolhe para adentrar, para penetrar aquele texto. E uma crítica que se faz contra essa percepção, contra esse segundo grupo, é que enquanto mais eu foco no leitor, mais eu permito que as leituras que eu faço dos textos sejam arbitrárias, e aí é um outro problema. Esse problema, ele é, de certa forma, solucionado no terceiro grupo, que é um grupo que pretende ser mais conciliatório, porque foca igualmente no leitor e no texto. Então, na prática da interpretação, o leitor e o texto são igualmente importantes. O que é importante aqui é o diálogo entre eles, é a interpretação que é possível entre eles. Não se trata mais de uma questão sobre apenas um ou sobre apenas o outro, mas a leitura para esse terceiro grupo é o resultado dessa série de convenções ligadas tanto ao leitor quanto à decifração do próprio texto. E para além dessas compreensões teóricas, né, sobre a leitura, nós também temos que lembrar que a própria leitura, ela se consiste num processo que, não sendo linear, se compõe de algumas etapas. A leitura, ela tem o primeiro momento que se chama antecipação, o Riddle Carlson assim a nomeia. É o momento em que eu leio o título do livro, que eu vejo o autor, que eu me situo com relação ao gênero textual daquele livro, que eu me familiarizo com alguns elementos extratextuais, né? Esse é o momento da antecipação. Depois nós temos o momento da decifração, que é o momento em que eu passo a decodificar, que eu efetivamente entro naquele texto, que eu leio aquele texto. E aí é claro que esse momento ele pode ser, para alguns leitores mais maduros, um momento tranquilo, porque alguns leitores mais maduros possuem mais vocabulário, têm mais facilidade na própria leitura. Então, né, o momento da decifração, ele pode, se formos levar em conta esse processo aplicado em sala de aula, ele pode ser diferente para cada estudante. Alguns estudantes terão mais dificuldade do que outros. Os estudantes que são menos leitores, eles vão ter mais dificuldades de acessar o vocabulário, compreender aquele texto. Depois da decifração, nós temos o momento da interpretação, que não é só uma decodificação do texto. A interpretação é o momento em que eu atinjo aquele nível do letramento, entendido como algo focado nas praxes sociais. A interpretação é o momento em que eu vou constatar as relações entre o texto, o autor, o leitor e suas respectivas comunidades. É o momento em que eu estabeleço o diálogo, é o momento em que eu firmo as relações entre eles. Esse é o momento em que eu chego, digamos assim, no núcleo do exercício do letramento literário. É o momento em que o autor, o meu aluno, consegue perceber a importância daquele texto, consegue constatar a atualidade daquele texto e quais as relações que nós podemos construir entre aquela leitura e o mundo que nós estamos vivendo e o mundo que o autor viveu. Todas essas relações marcam, portanto, essa característica solidária, coletiva do letramento literário. Agradeço muito quem ficou até aqui no nosso vídeo. Semana que vem eu vou publicar um outro vídeo mostrando como que nós podemos organizar uma sequência didática que, em sala de aula, promova esse letramento. Ou seja, que execute essas 3 etapas da leitura, da antecipação, passando pela decifração até a interpretação. Muito obrigado a todos que ficaram até o final e espero vocês no próximo vídeo.